Deus querido, estamos aqui, meu Pai amado, em mais esta oportunidade que o Senhor nos dá para fazermos a diferença, Senhor. Para tomarmos posições, para fazer aquilo que poucos estão dispostos a fazer. Mais um dia, Senhor, que o Senhor nos presenteia. É com essa gratidão, meu Deus querido, que nós abrimos o nosso propósito de 24 horas, esse jejum, Senhor, em prol da igreja, em prol da nossa nação, em prol, meu Pai, dessas eleições, para que os maus não voltem, para que os corruptos, os perversos, os que querem destruir a família, que perseguem os valores que nós acreditamos, nós abrimos com esse propósito, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos dar do livramento, que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, a termos um destino correto, e não um retrocesso, e não a fraude, a corrupção, Senhor. Então eu te peço, honra cada pessoa, meu Pai, cada servo do Senhor, que estará nas igrejas, que está na transmissão, que está aqui comigo, nesta quarta-feira, Senhor. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada um de nós, guardando as famílias, guardando as crianças, guardando os jovens, guardando os casais, abençoando cada pessoa, meu Pai, nas suas atitudes, em suas decisões, que tenhamos aqui pessoas focadas, que não estão apenas um período, Senhor, sem se alimentar, mas que tenhamos pessoas comprometidas, meu Pai, comprometidas, focadas, vigilantes, que não fiquem se distraindo, Senhor, com o celular, com conversas que não edificam, mas que estejam em espírito, Senhor. Porque, como diz na sua palavra, há tipos de demônios que só saem com oração. Nós estamos aqui, em jejum e oração, buscando santidade, buscando chamar a sua atenção, querendo, meu Pai, vitória. Nós não fazemos porque é algo agradável à nossa carne, é algo que nós estávamos com muita vontade de fazer. Não, Senhor, nós entendemos que nós temos que fazer, que nós temos que renunciar às nossas vontades para fazer a sua. Isso vai de tomar decisões, meu Deus querido, de fazer aquilo que é difícil para a nossa carne. Mas nós estamos focados não no que é difícil, mas no benefício. Nós não estamos focados em alguma dificuldade, nós estamos focados no Senhor, meu Pai. É por isso que nós vencemos, é por isso que nós crescemos, é por isso que nós avançamos, porque o nosso foco não está no problema, está no Senhor, está na vitória, está na esperança que a Sua palavra nos dá todos os dias. Então eu peço, Senhor, que tenhamos aqui um povo forte, um povo esperançoso, um povo valente, um povo que não desiste, um povo que se levanta, Senhor. Como diz a sua palavra, um povo que se levanta como um leão, como uma leoa, e não se deita, não descansa, até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Então nós cremos, meu Pai, que temos aqui guerreiros, homens e mulheres realmente determinados a ter uma grande vida, Senhor. Nós sabemos que uma grande vida, ela é conquistada, ela é construída, ela não vem de graça. Ela exige sacrifício, ela exige decisões. E é por isso que nós estamos aqui, meu Pai. Porque queremos chamar a Sua atenção e cremos no Seu poder. Nós vemos no passado, Senhor, em tantos momentos que o Seu povo estava em aflição e o Senhor disse sempre: não tema, eu estarei com vocês. E nós cremos na Sua operação, meu Pai. Nós cremos. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Nós não sabemos, mas nós cremos que o Senhor sabe e o Senhor sempre tem um meio, sempre tem uma saída para que os maus sejam envergonhados, para que os corruptos, os perversos sejam humilhados, meu Pai. Então nós cremos no Seu poder. Eu peço a Tua bênção sobre cada pessoa que está aqui comigo, sobre cada um que está assistindo pela transmissão, que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, em todo o tempo, que o Senhor possa nos fortalecer e nos favorecer em todo o tempo, em nome de Jesus.
É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. Eu quero ler aqui sobre dois personagens que nós conhecemos muito bem, então não vou nem me aprofundar em toda a história, mas na postura, nas decisões que esses personagens tiveram, que aqui, primeiramente, o famoso capítulo de 1 Samuel 17, vou ler o 26 e o 32, que diz assim, Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo, fala comigo, teu servo irá e lutará com ele. E aqui em Juízes 4, 1-9. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete e Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha, 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. E aqui, só para a gente juntar as ideias, Juízes 5, 7 e 9. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido. Até que eu, Débora, fala comigo, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Ok? Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. E não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Então, o que eu quero mostrar aqui nessa situação? Aqui nós tínhamos um povo, no caso aqui de Débora, tinham homens, tinham exércitos, mas ninguém tinha se posicionado. Aqui no caso de Davi, tinha um exército, tinha um rei, tinha liderança, tinha tudo que aparentemente era necessário. Mas, fala comigo, mas ninguém tinha se levantado. Então tinha tudo, menos o principal. Menos alguém que levantava a mão e fala, eu vou. Que foi o que aconteceu aqui com Davi e com Débora. O que ele falou? Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E aqui a mulher ficava sentada debaixo de uma tamareira. E todos estavam desanimados.
assim como o exército de Saul também estava desanimado, estava com medo. Então alguém precisa se levantar. E não é alguém, nossa, alguém deveria fazer alguma coisa. Não, você vai fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou ficar olhando a minha casa ser destruída. Eu não vou ficar observando a desgraça tomar conta da minha família, da minha casa, da minha mente. Uma mente contaminada, uma mente frágil, uma mente medrosa. Resultados medíocres, um casamento infeliz, filhos perturbados, vida financeira arruinada, humilhada. Eu vou ficar olhando? Nós vamos aceitar simplesmente ter um exército, ter condições, ter homens aqui para a batalha, mas ninguém se levanta? Ninguém levanta a mão, não, eu vou lutar por essa causa. Eu vou trabalhar pela minha família. Eu vou trabalhar pela transformação da minha mente. Ninguém quer ir lutar? Ninguém fique triste. Eu vou lá, teu servo vai e lutará contra ele. Quem que é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Então nós vemos que Deus tem investido no nosso crescimento. Deus sempre investe no nosso crescimento. Deus dá oportunidade para todos nós. Porque esses homens, esses soldados, eles sabiam o Deus que eles tinham. É diferente de, por exemplo, falar dos filisteus. É diferente, por exemplo, de falar do mundo, que vive com medo, medo da morte, né, aflito com quase tudo. Mas nós temos a palavra. Nós sabemos o Deus em quem nós cremos. Mas muitas vezes fica nisso. Ah, eu tenho um Deus vivo. Não, meu Deus é forte. Ah, a minha vida é fraca, eu sou fraco, a minha vida é arruinada. Então de que adianta? De que adianta? É o povo de Deus. Tem um exército que todo dia que o gigante vai lá, eles saem correndo. E ainda ficam lá só na fofoca. Vocês viram o tamanho daquele homem? Vocês viram o que ele falou? O que vão dar para quem vencer? Sabe, fica só no papo furado. Ao invés de alguém se levantar, como Débora. Débora, eu sou uma mulher, ninguém me ouve, o que eu posso fazer? Eu não sou guerreira. Quantos que ficam só apresentando desculpas? E nós vemos na Bíblia todos os exemplos possíveis para tirar todas as nossas desculpas. Então aqui nós vemos o Davi. O Davi não apresentou, não, é porque eu não sou do exército, não, porque eu sou fraquinho, não, porque eu sou um franguinho, não, porque né, eu não tenho treinamento, eu sou só um pobre pastor de ovelhas. Eu tive que deixar, como disse meu irmão aqui, aquelas poucas ovelhas no deserto. Eu não sou nada. Ele poderia muito bem ter feito isso. A Débora, ninguém ia cobrar o Davi sobre aquilo. Ninguém ia cobrar o Davi. Ninguém ia cobrar a Débora por ela não ir à guerra. Sim ou não, pessoal? Eu poderia cobrar do Saul. Eu poderia cobrar do irmão do Davi, que era soldado. Mas não de Davi. Davi estava tranquilo nesse sentido. E muitas pessoas acabam colocando o resultado da sua vida, o motivo da sua vida não caminhar, exatamente como muitos fazem. Ah, não é da minha conta, não é da minha área, não tem nada a ver com isso. E a vida vai passando. Não, porque é culpa do outro, é culpa daquela situação, eu não tenho, não é da minha área. Alguém precisa se levantar. Alguém precisa se levantar com uma atitude diferente. Alguém precisa acordar. Deus quer pessoas maduras. Deus busca pessoas maduras. E maturidade é algo que acontece dentro da pessoa. Ela não vem com a idade. Ela vem com entendimento. Você não vai ficar fazendo aniversário e ficando mais maduro. Não, você vai ficando mais velho. Mas você pode também ficar mais maduro, mais sábio. E a sabedoria vai vindo à medida em que nós vamos buscar conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a Deus,
nós começamos a nos conhecer, nós começamos a entender o outro, nós paramos de ser egoístas, vitimistas, reclamões, porque nós estamos buscando sabedoria, maturidade. Maturidade. E uma mudança necessária, uma mudança radical, quando ela acontece, ela leva reflexos para todas as áreas. Nós lemos aqui, nessas 3 passagens, que a atitude de uma pessoa trouxe reflexos para toda a nação. O Davi se colocou naquela posição. Ele não estava nessa, não é da minha conta, não tem nada a ver com isso. Sim, eu tenho tudo a ver com isso. Eu faço parte desse povo. Eu faço parte desse povo. Aqui Débora também. Ela falou, não tem nada a ver com isso, eu sou uma mulher, eu não sou guerreira. Não, eu tenho tudo a ver com isso. Está nas minhas mãos também. E é como muitos, infelizmente, têm feito isso. Ainda mais nesse propósito que nós estamos aqui, de oração, de jejum, para que o Senhor nos dê livramentos. Muitos têm agido assim. Não como Davi e Débora, mas como assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu não gosto. Eu vou ser o isentão. Não, eu não gosto, porque um é corrupto, o outro, ele não tem bons modos, ele não usa garfo e faca, ele fala palavrão. Muitos têm agido dessa maneira. Não têm se posicionado, e a gente já sabe que quando eu não me posiciono, o espinheiro vai se posicionar. E quando nós não ocupamos um território, um espinheiro vai ocupar. Isso é fato. Não adianta falar, a igreja está fazendo isso. Não, é o papel da igreja ajudar as pessoas a despertar. Porque a palavra, ela é luz. Se nós não salgamos e não somos luz, para que eu sirvo? Para que serve uma Bíblia fechada? Para que serve uma igreja que não ensina? Para que serve homens e mulheres que não colocam força em tudo que tem que fazer? Não são líderes, nem da sua mente. Como é que vai ser líder de alguma coisa? Aí nós vemos aqui um bando de pessoas, um bando de soldados, um bando de homens que não tinham reação, não valiam de nada, porque eles não tinham atitude. De que adianta um exército cheio de espadas, de armadura, até de cavalos, de lanças, mas de homens covardes? De que adianta? De que adianta nós falarmos, não, Deus, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos declarar, mas na hora da ação, eu sou um omisso, um covarde? De que serve? De que serve? De que serve orar pela minha família, mas eu não sou um homem forte, eu não sou uma mulher sábia? De que adianta orar pela minha nação, e chega no dia, eu voto 00, eu voto nulo, eu voto em branco. Eu não quero me meter, como se não fosse nos afetar. Como se não fosse afetar os seus filhos e os seus netos até. De que adianta? De que adianta um cristão que não faz a diferença? Para que precisa? Tem religiões, tem milhares pelo mundo. Então, seja mais um. Seja mais um. Mas nós vemos, ninguém faz chacota com os muçulmanos, ninguém faz piada com o muçulmano, ninguém persegue, eu pelo menos não vejo, né? Ninguém persegue o candomblé. Mas por que todo mundo critica os cristãos, faz piada com os cristãos? Porque a guerra é contra Cristo. Então esse é o ponto. E muitos acabam deixando, muitos acabam se acovardando e permitindo. Vai ver se alguém faz brincadeira com o muçulmano. Aquela piadinha que fizeram na França há alguns anos, um jornal lá, o negócio terminou muito mal para eles.
Porque eles não aceitam o desaforo, não aceitam fazer graça com Deus, com Maomé, com nada que envolva. Eles não mexeram com ninguém, não quer que mexa com eles também. Então nós precisamos nos posicionar. Não adianta a gente ficar falando, vamos orar para Deus mandar alguém. Vamos orar. Não, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Eu me levantei. Eu vou parar de ficar orando. Deus, manda alguém. Alguém precisa fazer alguma coisa. Não, eu faço alguma coisa. Está faltando isso. Está faltando isso. Quando há uma ambição em ser relevante, a atitude muda. Sabe por que muitos não são relevantes? Porque não tomaram a decisão ainda. Muitos ainda estão passando pela terra, só consumindo os recursos, né? Só gastando água, comendo, produzindo esgoto. E não faz diferença. Por quê? Porque não fazem diferença? Não, porque não decidiu não fazer a diferença. Não fazer a diferença para os seus filhos, não fazer a diferença no reino, não fazer a diferença entre os seus familiares. Continua sendo uma pessoa imatura, egoísta, que reclama de tudo, que aponta o dedo, que só sabe reclamar, mas não se levanta. Nós não vemos aqui, eu sou mulher, eu não sou soldado. Ela assumiu a posição dela. O Davi não apresentou, eu sou um pequeno camponês, sem treinamentos, fraquinho. Não. Ele se levantou. Nós vemos no mundo uma perseguição muito grande. Muitos no Oriente sendo caçados, perseguidos, mortos, igrejas queimadas, famílias mortas, pessoas presas. E aqui no Ocidente, a gente tem ainda um resquício de uma certa liberdade. Podemos transmitir. Não sei se vocês sabem, na China, você precisa de autorização para poder fazer uma transmissão como essa. Você acha que eles dão autorização? Ou vocês acham que eles não estão olhando o que está sendo falado? Para ver se corta ou não? Precisa de autorização. O que você vai falar? Por que você vai falar? Você vai falar para quem? Tem que dar tem que perguntar, tem que pedir. Então, esse é o mundo que muitos estão pedindo ainda. Para viver sob a sombra do espinheiro. O espinheiro tem sombra, pessoal? Tem sombra? Ele tem folha? Não, ele tem espinho. Ele não sabe, ele não dá coisa boa. Ele é árido, ele é rústico. Ele não é como a figueira, a videira, a oliveira, que dá coisas úteis, que dá sombra, que dá alimento, que dá alegria, que dá força. O espinheiro não dá. Isso é espeta. Ele não tem sombra. Ele oprime. Então nós precisamos nos levantar. Fala, eu preciso. Não é a gente. Não é alguém. Sou eu. É você. É cada um de nós. Tomar decisões realmente. Então muitos aqui no Ocidente são muito fracos ainda. Porque às vezes no estacionamento não gostou, que disse que tinha que levar a chave, mas qualquer shopping não podia levar a chave. Qualquer shopping, você deixar no vale, você deixa no estacionamento, você tem que deixar, você não tem conversa. Não, mas vem aqui, pediu para deixar a chave, achou um absurdo, já vira o motivo para ficar chateado. Para não querer voltar na igreja. Olha como a bispa fala, olha os geleinhas. Não aguenta nada, não aguenta como diz aí fora, eu não vou falar o que diz aí fora, né? Uma flatulência. E já está desmaiando, já está passando mal.
Então não aguenta. Briga por qualquer coisa, o obreiro não deu boa tarde, boa noite, já acha que, nossa, ele é o centro do mundo. É o centro do mundo, ele não me deu boa noite, ele não deu boa tarde, ele tem um problema comigo. Então eu vou sair daqui, porque aqui na igreja não cuidam de mim. Eles olham feio para mim, olham torto para mim. Ah, então não adianta, nessa igreja não dá. Eu vou naquela outra igreja que faz 1 hora de louvor, 40 minutos de profecia, e não sei o que lá, e vai acontecer tudo, eu não sei como, mas diz que vai acontecer, eu continuo mentindo, continuo falando mal do irmão, continuo apontando o dedo, fofocando, mas assim, tudo vai mudar na minha vida. Eu acho que eu vou para lá, porque lá a gente canta, a gente sente bem, a gente 40 minutos lá de louvor, e a gente sente bem, e a gente sai bem, e a gente não muda nada. Para que mudar se a gente se sente bem? O mundo busca por se sentir bem. Se sente bem com entretenimento, vídeos, programas, séries, sexo, drogas, viagens, compras. Ele busca momentos de se sentir bem. Ele fica lá no TikTok, no Instagram, o dia inteiro, não ganha dinheiro, não produz, não aprende nada, não é excelente. Mas o importante é que ele se sente bem por aqueles 3, 4, 5 minutos. Mas vive frustrado, vive infeliz, toma remédios. Ah, mas é porque eu tenho um distúrbio, eu tenho uma situação, e a minha vida está assim. Não, porque você é desfocado, você não busca Deus, você tem preguiça. Você não tem foco, você não tem meta, você não sabe onde você vai chegar. Então, você acorda todo dia e não sabe para onde vai, termina o dia, não sabe o que fez. Aí fica essa vida chata mesmo. Uma vida sem fruto, sem resultado, uma vida que você não vai nem para frente, mas só vai indo para trás. Vê as pessoas testemunhando, tem inveja dela. Vê o outro testemunhando, fala que para o outro foi mais fácil. Aí bota a culpa em todo mundo, é culpa do patrão, é culpa do presidente, é culpa da guerra, é a culpa do dólar, é a culpa de Deus, claro, porque Deus não pode escapar dessa também, que é culpa de Deus, que a minha vida está assim, menos eu. Eu faço tudo, mas minha vida não vai. Tem gente que às vezes chega fazendo assim, nossa, eu faço tudo, eu venho na igreja e eu não mato, não roubo, não fumo, não me prostituo, eu não sei mais o que fazer para a minha vida mudar. Ah, mas tem muita coisa ainda para mudar. Muitas outras coisas. Então, infelizmente, esse espírito fraco tem dominado a vida da maioria das pessoas. Então a gente está falando aqui, né? O se levantar. O que é o se levantar? Se levantar é fazer o que ninguém quer fazer. Ou que poucos estão dispostos a fazer, porque a maioria está disposta a reclamar. Né? Igual, quando a gente analisa, né, as circunstâncias de tudo que está acontecendo, essas eleições, tantos sendo eleitos por um lado, e a eleição principal deixa a desejar, sabe, não tem uma coerência. Mas vamos supor que tudo fosse honesto. Vamos supor que tudo fosse honesto. O estado, a região, né, que mais recebe a ajuda, né, do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil, essas coisas, se fosse verdade, seria justamente a região mais ingrata. Porque é a que mais recebe, 3 vezes mais do que o outro dava, e não vota. Pega, mas não é grato. Então, se fosse verdade isso, seria muito estranho. O generoso prospera, mas aquele que é ingrato, aquele que ele não reconhece as coisas boas, a vida não anda mesmo. Então nós temos que analisar tudo isso. O se levantar é em muitos assuntos, muitas coisas na nossa mente. Será que a gente é grato realmente? Será que nós temos a boa atitude com as pessoas? Será que nós nos levantamos para lutar pelo nosso casamento, pela nossa família,
Será que nós nos levantamos para orar de verdade pela nossa nação? Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Será que nós temos o nosso Deus como o nosso Deus? Ou a gente é como esse povo aqui, que era soldado, o povo de Israel, mas tudo covarde, tudo medroso. Tinha medo dos 900 carros, né? O Císera e o Jabim, eles tinham uma concessionária, né? Eles tinham 900 carros de ferro. Eles tinham uma frota, era a Localiza de Jabim. Então eles tinham uma frota. Então eles tinham medo. Mas a hora que fala de Deus, não, Deus vai perder desses 900 carros de ferro aí. Porque eles têm uma frota aí de carros, né? O que Deus tem, né? Aí o outro tinha um exército. O Deus de Israel. Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Mas esse exército do Deus vivo está um pouco mole, né? Tem milhares de soldados, não tem um para enfrentar. Um homem, um contra um. Não, mas vocês viram a conversa deles ali. Pode ler no capítulo 17. Vocês viram? Vocês viram o tamanho dele? Vocês viram o que ele fez, o que ele falou? Meu Deus! Não, mas é o exército do Deus vivo. Eles adoram um título, um rótulo, né? Um rótulo legal. Mas é um povo covarde. Então, se levantar é isso, é na mente, é você acreditar na palavra. Como eu já ouvi a pessoa falar, a gente fala, mas aqui a gente não acredita, desse jeitinho. Às vezes a gente fala, mas às vezes a gente não acredita. Então você não acredita, porque ela fala a palavra, ela sabe pregar para o outro, mas ela mesma não acredita. E a gente pode falar isso, se enganar. Não, eu creio, eu tomo posse e vai acontecer, mas eu não tenho atitude. Deus nos dá a oportunidade, Deus nos investe em nós, Ele nos dá a oportunidade. Igual eu já falei naquele filme, acho que todo mundo deve ter assistido já, aquele filme do Morgan Freeman, da volta do Todo-Poderoso, né? E ele senta lá, ele se passa de garçom lá, ele senta com a mocinha lá, e ele fala, você acha que eu não lembro exatamente todas, mas é mais ou menos assim, né? Você acha que quando as pessoas oram para ter mais fé, Deus vai lá e dá fé para elas? Não, Ele dá uma oportunidade delas exercitarem essa fé. Quando você precisa de coragem, você não vai receber uma dose de coragem. Você vai ter condições, você vai ter oportunidades de exercer essa coragem. Então Deus te dá, Senhor, me dá paciência. Tem gente que pede paciência, que é mais nervosinho. Ele não vai te dar mais paciência. Ele vai te dar oportunidades de você exercitar esse controle próprio, esse autocontrole. Então é assim. O Senhor nos dá oportunidades. Aqui, quantos que poderiam ter se levantado, como Débora? O próprio Baraque poderia ter se levantado, mas ele não creu, tanto que ele falou, se você for, eu vou. Ok, beleza, mas você não vai ter essa honra. Uma mulher vai tomar o seu posto, já que você não acreditou. Então, muitos perdem muitas oportunidades por isso, porque não acreditam, porque não se levantam. Não fazem algo diferente. Não tem uma postura totalmente diferente da maioria. Então, o que tinha de extraordinário em Débora, em Davi? Aos olhos naturais, eles não tinham nada de extraordinário. A única coisa extraordinária na vida deles era uma fé extraordinária. Era uma coragem extraordinária. E isso fez com que Débora fosse uma pessoa relevante. Essa fé extraordinária, essa coragem extraordinária, foi o que deu a Davi uma relevância. Então a atitude que nós temos, não adianta, Senhor, me ajuda a ser relevante, me ajuda a impactar, me ajuda a ser bênção. Não. Ele está nos dando condições todos os dias.
para nós rompermos. Rompermos em coragem, em força, em ousadia, para que nós nos tornemos relevantes. Então cabe a nós, que a oportunidade de Deus nos dá. Cada um está vivo aqui. Todo mundo pensa, todo mundo tem condições de pensar diferente, de agir diferente, de ter um resultado diferente. Nós temos condições. Então, uma mãe se levantou. O que é uma mãe? Uma mãe faz o quê? Ela dá a vida pelo filho dela. Então não diz aqui, mas um homem se levantou. Davi, não, é só um menino, não, um homem. Davi era um homem. Saul era um menino, porque queria impressionar as pessoas, era medroso. Davi, que era aos olhos naturais um menino, esse sim era um homem, porque ele não fugia das responsabilidades. Ele não deixava de cumprir o que ele tinha que cumprir. Ele não fugia, ele não fala, isso não é da minha conta não, isso nem é da minha área. Não, ele foi lá e assumiu. É igual a muitos da empresa. Está vendo lá um negócio errado? Não, isso não é meu setor. Grande coisa. Se aquela empresa quebrar, você vai para o buraco junto com ela. Se o seu patrão falir, você vai junto para a rua junto com ele. Então é inteligente, é mais do que inteligente, é sábio eu abençoar meu patrão, abençoar aquela empresa, eu ser o melhor, porque o crescimento do meu patrão é o meu crescimento também. O crescimento das pessoas, da minha família, a melhoria do meu casamento, a transformação, a bênção sobre o caráter dos meus filhos, é um crescimento meu. É uma vitória minha. Como diz na palavra, né? O homem que tem muitos filhos é como uma aljava cheia de flechas. E aquele pai é como se fosse um arco. O arco como se fossem as flechas na mão do guerreiro. Então esse arco é aquele que joga, que impulsiona aquelas flechas. Então nós temos lá oportunidade de ajudar uma pessoa, oportunidade de investir nos filhos, ajudar um familiar, um irmão. Você é esse arco. Você é esse arco que pega a flecha, ó. Vai, eu confio em você, vai, eu te ajudo, eu vou te empurrar, vou te apoiar. Então é ajudar as pessoas a se levantar. É investir nessas pessoas, é investir nos seus colegas de trabalho, investir nos seus irmãos na fé, investir na sua família. É investir, é você se levantar. É não ficar aceitando, é você investir na sua mulher, é você investir no seu marido. É falar a palavra certa, o apoio, crer nos seus filhos, falar assim, você pode, você consegue, você vai conseguir. Não fala assim, tadinho, vamos ajudar. Não, você vai ajudar. Você vai, empurra ele. Igual a águia. Que ela deixa ele, não, agora você vai caçar sua comida, você vai fazer suas coisas, você tem que crescer. A leoa também. A leoa vai com os filhotes até um tempo. Chega um dia que a leoa vai e não volta. É assim. Mas muitos tentam cobrir de todas as maneiras, vira essa geração molenga, que pula da sacada, quando fala que não pode namorar um menino, já que a menina tem 13 anos, não pode namorar o outro que tem 29, aí pula da sacada, porque assim, você destruiu minha vida. Essa é a fortaleza, infelizmente, de muitos. Mas isso não é culpa das crianças, é culpa dos pais. Então, quanto será que nós temos desejado a mudança da nossa família? Quanto que nós temos realmente desejado a mudança do nosso casamento? Quanto que nós temos realmente desejado a mudança dos nossos resultados? Começar a dar fruto diferente. A gente só dá os mesmos frutos e a gente reclama dos frutos. Eu não gosto da minha vida, eu não gosto desses resultados, eu não gosto disso, daquilo. O que eu estou fazendo de diferente? Quanto eu estou me levantando? Porque é fácil, o mundo adora reclamar. O mundo adora reclamar. Igual esses dias que a gente ouve direto essas coisas, né? Não, porque a Amazônia está virando um pasto. Está toda queimada.
Aí esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa que mora lá. Ó, a gente quer trabalhar, a gente tem gente aqui, viu? Não tem só árvore, tá? Então a gente quer produzir, não está queimado nada, porque eu vi uma informação que lá a umidade é de 90%. Então 90% você não consegue botar fogo. Sim, só se alguém fizer de propósito, de maldade. Mas não é assim, não pega sozinho. Então a gente tem gente aqui, viu? Não tem só árvore, onça, né, capivara, tem gente. Então tem que ter desenvolvimento, as coisas têm que chegar até aqui, as coisas têm que sair daqui, tem que ter acesso, tem que ter estrada, tem que ter saneamento básico, né, tem que ter eletricidade, tem que ter desenvolvimento, tem que ter dinheiro. Porque quanto mais pobreza, mais degradação ambiental. Você sabia disso? Que é o contrário. Quanto mais desenvolvimento, menos as pessoas vão para áreas erradas. Por quê? Por exemplo, aqueles carvoaria ilegal, por exemplo, que queima a floresta para fazer carvão só. Aquilo é para sobreviver. Ou alguém gosta de fazer aquilo lá? Vive sujo, aquela coisa sub-humana. Não, porque aquilo é pobreza, é o jeito para a pessoa não morrer de fome. Então, quanto mais desenvolvimento, mais todo mundo ganha. São ensinamentos antigos do Oriente, milenares, exatamente isso. Não é de agora, pessoal. Isso não é de agora, isso já existe há milênios, desde a Babilônia, desde dos primeiros judeus. Por que judeu é rico? Tem a bênção de Abraão, mas tem os ensinamentos, tem a mente do povo de Deus, dos judeus. Então eles têm a mentalidade. Eles entendem, eles não têm a crença de escassez. Se eu fizer alguma coisa vai acabar. Então vamos para esse sistema aí que fica todo mundo igual. Todo mundo passando fome, igual a União Soviética. Todo mundo passando fome, olha que maravilha. Todo mundo tinha um shampoo, uma pasta de dente, um sabonete, e todo mundo vivia na miséria. Que maravilha. Mas os ensinamentos milenares falam exatamente o contrário. Quando um ganha, todo mundo ganha. Porque o outro lá, o milionário, tem o casarão. Foi ele que construiu o casarão? Sim ou não? Os móveis dele, foi ele que fabricou tudo? Não. O carro que ele tem, ele mesmo que montou? Sim ou não? Não, então todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Quando você está, que o cara lá tem uma casa de não sei quantos milhões, então, quantos pedreiros, pintores, arquiteto, engenheiro, né, movimentou a fábrica de tinta, movimentou a tapeçaria, né, para fazer os móveis, a marcenaria, olha quanta coisa. Que aquela marcenaria contratou mais um funcionário para dar conta do recado, para fazer um prédio. Vamos fazer um prédio. Quantas pessoas são empregadas, empresas de diversas áreas para alimentar aquele povo? Então se não tem obra, não tem alimento, não tem dinheiro circulando, ninguém está crescendo, ninguém está saindo do lugar. Então assim, não tem lógica. Quanto mais progresso, melhor é para todos. Isso é, como diz meu avô, isso é matemático. É matemático, é óbvio isso. Não é assim, não, porque o grandão, o opressor, não, o grandão, quanto mais ele cresce, ele vai contratar mais gente. Quanto mais as pessoas crescem, mais elas vão consumir, mais elas vão comprar, mais elas vão utilizar serviços, mais elas vão sair do básico. Não, eu só vou comprar arroz, feijão, açúcar. Não, agora eu já vou comprar carne, eu já vou comprar fruta, e todo mundo sai ganhando. É uma lógica de alguém que tem um pouco mais de... Tem 2 neurônios, pelo menos ele já consegue entender isso. Que quando um ganha, os outros ganham também. E se todo mundo ganha, mais pessoas ganham. Mas se ninguém ganha, está todo mundo achatado, na miséria. Pode ver, uma vez eu ouvi alguém falar isso, eu achei muito curioso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E às vezes a gente não pensa. Quem são os maiores defensores do socialismo?
são justamente os homens mais ricos do mundo. Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso. Bill Gates, o George Soros, todos esses são os bilionários do mundo. Eles misteriosamente defendem a igualdade. Não é estranho? O problema não é o capitalismo, não. Não é não. Porque ele é o que dá oportunidade para todo mundo investir, crescer, ter ideias, exercer as suas ideias, fazer o que ele tem vontade de fazer. Não todo mundo tem que depender de uma fábrica de não sei o quê, que só o Estado tem. Esses caras grandes aí, só eles, então, têm direito a ter uma grande vida? Não, todo mundo precisa ser assim, ó, a pontinha da pirâmide é aquela base gigantesca da pirâmide. Não é normal, pessoal, é só pensar um pouquinho. Não é normal. Não tem sentido. Então, quanto nós estamos realmente empenhados nas mudanças do nosso caráter, das mudanças da nossa mentalidade, para que Deus possa nos ajudar realmente, porque Ele nos dá oportunidade, mas eu dou condição para Ele trabalhar? Muitos não. Será que nós temos nos levantado realmente como homens, como fronteira, como pais realmente, para ajudar as pessoas, como mães, homens de verdade, homens vão à guerra por suas famílias. A mãe dá a vida pelo seu filho. O homem, ele vai para a guerra, para defender a sua casa. Por isso que estão tentando destruir com a masculinidade. Porque homens covardes não defendem sua família. Homens covardes não vão à guerra. Tanto que na palavra diz isso, ó, quem tiver com medo, volta para casa para você não desanimar os outros. Você vai atrapalhar os outros. Então você imagina, igual o Gideão. Gideão falou assim, ó, quem tiver com medo pode voltar. Quase todo mundo foi embora. Ainda bem, né? Podia não ter nem sobrado 300. Porque um fala assim, mas não sei, é difícil, olha o tamanho daqueles... Aí os caras começam a pensar, será? Que já foi difícil, só sobrou 300. Mas podia não ter sobrado nenhum, porque você não faz a pergunta, um vai ficar fermentando o outro. Então nós precisamos acordar para isso. Nós temos nos levantado como homens, realmente de verdade, que vão à guerra, que são limites, são fronteira, que realmente tomam partido, posição, ou fica lá só esperando alguém fazer alguma coisa, aquela vergonha alheia. Misericórdia. Não faz isso não. Será que eu estou disposto a fazer o que ninguém quer fazer? Porque tem até aquele provérbio, né? O preguiçoso quer tudo, mas ele não faz nada. Ele quer muita coisa. Nossa, ele tem muitos sonhos, muitos projetos, muitos pedidos, mas nenhum sai do lugar, nunca sai do papel. Porque ele quer muito, mas ele é preguiçoso. Então, como ele é preguiçoso, ele quer ter saúde, ele quer ter uma vida abençoada, ele quer ser rico, ele quer ser uma pessoa relevante, mas ele é preguiçoso. Então, ele não vai conseguir nada. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, ele deseja, ele quer muito. Tem gente que adora ter um sonho, mas só fica no sonho. O máximo do sonho que ele consegue é da padaria. Não desista do seu sonho, vai lá na padaria que tem. A dona Catiúcia vai montar ainda um sonho e você vai ter seu sonho ali no Café com Palavra. Então, o inimigo, ele tinha total confiança na concessionária dele, nos 900 carros de ferro. E Davi? E Débora? No que eles tinham confiança? É uma pergunta agora. Em quem? Só o Henrique sabe? Em quem que ele tinha confiança? Em Deus. O Jabim Císera tinha confiança nos seus 900 carros de ferro. Os filisteus tinham confiança no seu homem valente, no seu guerreiro, no seu gigante. Davi tinha em Deus.
Débora tinha em Deus. Então nós recebemos poder, fala, eu recebo poder quando eu me levanto. Então nós recebemos poder quando nós nos levantamos. Então nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos ser relevantes por onde nós passamos. Você tem que ser relevante na igreja. Você tem que ser relevante na sua empresa. Você tem que ser relevante na sua família. Você tem que ser relevante na sociedade. Você não pode ser mais um. Não aceita ser mais um. Pelo amor de Deus, começa de algum lugar. Às vezes a pessoa olha aí para o cara que está famoso, está rico, tem milhões nas redes sociais dele, mas ele começou com um. Então começa de algum lugar. Ah, mas está tão longe. Pois é assim mesmo. Um dia você chega. Mas você precisa começar de algum lugar. Os rompimentos de Davi, os rompimentos de Débora foram assombrosos, foram fantásticos. Porque não eram nada aos olhos das pessoas. Aí, diferente de falar o Baraque, de Saul, eles já tinham um caminho andado já. Mas eles pararam. Eles pararam lá. O Saul só queria ter o título, a espada, o capacete, a armadura, chamar de senhor, de excelência, de meretríssimo. Mas e a postura? E a postura? E a coragem? E a liderança? Aí falta, né? Aí já fica chato. Que ele queria a riqueza, ele queria ser chamado de senhor, de excelência, né? De tudo. Meritíssimo senhor Saul. Excelência, sua majestade. Então, mas agora precisa de um guerreiro. Aí fica complicado. O Baraque, não, vamos lá, eu quero ser comandante da guerra, eu quero trazer a cabeça do Císera, tal. Mas só se você for comigo, hein, Débora? Só se você for junto comigo. Então nós precisamos acreditar. O inimigo sempre tem alguma coisa que ele confia. Um tinha os 900 carros, o outro tinha o seu gigante de 3 metros. Nós temos Deus. E nós não estamos na desvantagem. Mas você crê nisso? Precisa crer. Não, porque ele tem 900, ele tem um cara de 3 metros, o que eu tenho? Eu só tenho Deus, né? Nossa, você, coitadinho de você então. Coitadinho dele. Coitadinho do outro que não tem Deus. Porque se eu só tenho Deus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu preciso. Nós vemos lá no Cântico de Débora, né? Tinha 900 carros de ferro, mas Deus mandou uma chuva, o rio transbordou, todo mundo atolou. Grande coisa. Todos os carros dele atolados. Não tinha como usar aquilo. Todo aquele poder fracassou. O grande Golias. Então, uma pedrinha foi para a cabeça dele e já acabou aquela potência toda. Então veja que as coisas de Deus são práticas, rápidas. Mas eu preciso da condição, eu preciso crer, eu preciso me levantar. Então nós vamos nos levantar, nós vamos trabalhar exatamente isso, esses rompimentos, pessoal. Se não tiver rompimento, eu nunca vou viver esses milagres. Se eu não ter, eu preciso acreditar. A maioria ouve essas palavras direto, mas não muda nada. Não muda nada, por isso que a vida também não vai mudar. Então nós precisamos acreditar, se nós realmente queremos uma vida diferente, eu não posso ser o preguiçoso. Eu quero muito, mas nada faço. Porque eu tenho preguiça, eu sou incrédulo. Eu não estou disposto a pagar o preço certo. Então vamos nos levantar. Vamos acreditar. Vamos romper, porque os rompimentos desses 2 personagens, foram extraordinários. E com certeza nós temos muitos rompimentos também para serem efetivados também. Amém? Eu quero que você coloque a mão no seu coração, que você neste momento fale com Deus, que você
meditou nessa mensagem, você entendeu nessa mensagem, e que você vai tomar uma decisão, ou várias decisões. Quais tantas coisas que você pode ter já se identificado aqui, mas que não é nada novidade aqui para você. E você precisa se levantar. Alguém aí precisa se levantar. E não é alguém, espero que o outro se levante. Não, você vai se levantar. Você vai se levantar para mudar a sua vida, mudar os seus resultados, mudar a sua vida financeira, mudar o seu casamento, mudar tudo. Você vai se levantar. Se ninguém se levanta, você se levanta. Então não espere mais. Porque a vida é sua. Não espere mais que alguém faça alguma coisa. Nós temos condições. Deus quer que nós façamos. Esse é o caminho. Deus nos dá a chance. Deus nos dá o dia, Deus nos dá a respiração, Deus nos dá a inteligência, Deus nos dá a coragem, mas eu preciso crer. A palavra diz que eu recebi um espírito de poder. Por que eu tenho covardia então? Por que eu tenho medo? A palavra diz que eu tenho um espírito de coragem. Por que eu fico recuando toda vez? Então que espírito é esse? Está aí dentro, pessoal. Está aí dentro. Mas precisa pôr para fora. Está aí dentro. Coloca para fora. O que trava você? Por que você está travado? O que trava? Qual a insegurança? Qual o medo? O medo é abstrato, pessoal. Lembra disso, o medo é criativo. As pessoas vivem com medo sem ter nada acontecido. Como diz a palavra, não seja o ímpio corre quando ninguém está perseguindo. O preguiçoso só apresenta desculpa, eu não vou lá fora porque tem um leão lá. Mas ele está lá fora, ele não sabe. Ele está lá dentro. O leão está lá fora, mas nem sabe se tem leão, porque ele está lá dentro. Mas tem um leão lá fora, então ele vai me matar. Então você fica em casa pro resto da vida? Você não vai agir nunca? Alguém aí vai se levantar? Vai se levantar aí para transformar esses resultados? Resultados de vergonha para resultados de vitória, de honra? Casamento infeliz para um casamento abençoado? Filhos problemáticos para filhos motivos de orgulho? Alguém tem que se levantar. Quem será? Quem vai se levantar? Vai ter que ser o outro? A glória vai ter que ser para uma mulher? Como Baraque fez? A glória não vai ser sua não, Baraque, porque você não acreditou. A glória vai ter que ser do outro? Vai ser do outro para ficar mais ainda mordido? Puxa vida, perdi mais uma oportunidade. Puxa vida, mais um dia que eu perdi, mais uma chance que escapou pelas minhas mãos. Por quê? Preguiça, medo, incredulidade, inércia, esperar o dia perfeito, o momento perfeito. Não tem isso não. É o hoje, é o agora. Essa é a oportunidade, esse é o dia que o Senhor nos presenteou. Como diz na palavra, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Se alegre por esse dia. Se alegre, essa é a oportunidade que nós temos para mudar. Mudar a nossa mente, as palavras que nós usamos, as atitudes que nós temos. Esse é o dia que nós temos. Então levante-se no Espírito, levante com autoridade, levante-se como um homem. O homem vai para a guerra, para guardar, para proteger sua família. Uma mãe, ela morre por seus filhos. Então pessoas corajosas são aquelas que estão dispostas a tudo, a fazer o que é preciso.
sem medo, sem egoísmo, sem desculpas. Fazer o que é necessário ser feito, sem justificativas. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Fala com o Senhor. Tome decisões. Tome decisões. Está com medo do quê? Aqueles tinham um gigante. Ou tinha os carros de ferro. Imagina aqueles 900 carros de ferro chegando. O barulho, o tremor, a vibração. Aquela tensão no ar. Mas nós temos algo que é muito, infinitamente superior a tudo isso. Nós temos Deus. Nós temos Deus, mas você crê nisso? Será que você crê? Será que Deus realmente é tudo que você precisa? Será que você acredita nisso? Ou você, puxa, se eu tivesse pelo menos uns carrinhos de ferro também para brigar? Se eu tivesse pelo menos um guerreiro mais alto aí para lutar? Sua confiança está no quê? No que está a sua confiança? Está em Deus realmente? Porque se não estiver, vai ser mais uma oportunidade jogada fora. Mais um jejum que só ficou sem comer, mais um culto que não foi absorvido, mais um dia perdido, mais um portal que abriu e fechou. E a vida está passando, e o ano está terminando, e as coisas estão acontecendo, e muitos estão testemunhando, mas ainda alguns decidiram ficar olhando. Que não seja o seu caso. Que não seja no seu caso, em nome de Jesus. A palavra é a única coisa que muda a nossa vida, pessoal. Se ela não entra, nada muda. Se não há entendimento revelado, tudo é em vão. Se torna apenas palavras jogadas fora, se torna apenas uma religião fria, e nada vai acontecer. Então vamos acordar, vamos despertar, vamos nos posicionar. Eu vou me levantar. Você fala para você mesmo. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar e as coisas serão diferentes. Porque eu entendi e eu vou fazer. Eu não vou ficar esperando mais. Eu vou me levantar. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse problema. Eu irei lá e vou lutar contra ele. Levante-se no espírito, tome decisões, tenha autoliderança, autogoverno, determinação, foco. Em nome de Jesus, para de olhar o tamanho do gigante, olha para Deus. Para de olhar para as dificuldades, para as desculpas. Olha para Deus. Débora, Davi, tinham Deus. Não tinham treinamento, não tinham nada. Mas tinham fé. Tinham atitude. Tinham coragem. Tinham coragem. Então creia. Creia, haja. Vai fazer com o que você tem. Vai tomar decisões agora, em nome de Jesus, não espera. Não tira as desculpas. Tira as desculpas, eu não faço isso por causa disso. Eu não tenho isso por culpa daquilo. Não, tira as desculpas agora. Não, porque eu sou pequeno demais. Eu sou só um menino, um pastor de ovelhas. Eu sou muito novinho. Eu peso 45 quilos, eu não tenho condições de enfrentar um homem de 3 metros. Não, você não vai apresentar mais desculpas. Você não vai mais apresentar justificativos. Você vai fazer o que tem que fazer, pronto. Se você quiser ter uma vida abundante como o Senhor nos prometeu. São escolhas. São escolhas. Não dá para eu declarar, profetizar. Não, eu vou ter uma vida muito abundante, sem fazer nada. Não. As coisas de Deus não são assim. Nada na vida é assim, na verdade. Então creia. Tome decisões neste dia, em nome de Jesus. Não despreze. Aproveite cada oportunidade. Aproveite esse jejum. Aproveite este momento, esta palavra, esta mensagem. A sua vida.
o seu coração bate, os seus pulmões funcionam, o seu cérebro está funcionando, então você tem tudo que você precisa para tomar decisões, para você romper. Meu Deus querido, meu Deus amado, eu peço que o Senhor nos ajude. O Senhor abra as mentes, Senhor, de cada um. O Senhor dê o livramento a cada um. O Senhor dê, meu Pai, a mente que o Senhor espera, para que tenhamos os rompimentos, homens e mulheres corajosos, valentes, determinados, focados, em nome do Senhor Jesus. Que não haja mais espaço para preguiça, para acomodação, para inveja, para amargura, para nada que destrói, que amarra a vida das pessoas, meu Pai. As desculpas, as justificativas, meu Deus, para o fracasso. Fracasso é fracasso. Apresentar justificativas, ficar reclamando, não vai mudar o fato de estar com essa área no fracasso. Mas o que muda é quando nós nos levantamos, Senhor. Esses dois se levantaram e impactaram toda uma nação. Quando nós nos levantamos, Senhor, aí nós nos tornamos relevantes. Relevantes em casa, fora de casa, relevantes para o reino. Nós nos tornamos relevantes quando nós nos levantamos. Então eu peço, Senhor, abençoa as vidas, abençoa as famílias, dê força, dê graça, dê visão, dê sabedoria a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, abra as mentes. Temos aqui pessoas fortes, corajosas, determinadas, pessoas que entenderam de uma vez por todas que se nada mudar, nada mudará. Então que venhamos a nos levantar, meu Pai, com autoridade, com força, com ousadia e fazer o que é preciso ser feito em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Eu peço que o Senhor nos ajude, nos sustente, nos fortaleça, Senhor, nessas 24 horas de jejum. Que o Senhor nos derrame visão, sabedoria, que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos dê energia, que o Senhor nos dê graça para fazer o que é necessário ser feito, Senhor. Para nos posicionarmos com disciplina, nos posicionarmos espiritualmente, nos posicionarmos no nosso trabalho, nos posicionarmos na maneira de falar, na maneira de pensar, na maneira de agir e reagir. Que nós façamos a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, nós chamamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus.